meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. Muitos motoristas, sob a influência de conceitos errôneos comuns, continuam a matar os motores, aquecendo os carros no frio em marcha lenta por um longo tempo. Ao mesmo tempo, esses mesmos motoristas geralmente se esquecem de um processo tão importante como o aquecimento da transmissão automática. Já analisamos por que não se deve aquecer os motores a gasolina modernos em marcha lenta. Agora é hora de falar sobre como aquecer adequadamente a transmissão automática do tipo conversor de torque. Por que preciso aquecer a transmissão automática? Para a troca normal de marchas no gelo, é necessário observar pelo menos duas condições. Os canais do bloco hidráulico estão cheios de fluido ATF. A pressão de trabalho do óleo é criada no sistema. A não observância desses fatores leva a chutes, choques de câmbio e desgaste acelerado dos conjuntos de fricção. Devido à pressão insuficiente, os discos de fricção e de aço se fecham com atraso, de modo que a abrasão da camada de fricção é mais intensa. Posteriormente, os produtos de desgaste em suspensão são transportados com o óleo para os conduítes da unidade hidráulica. Atuando como abrasivo, o pó de atrito acelera o desgaste de solenoides e canais, além de obstruir as linhas. Como resultado, se você não trocar o fluido ATF a tempo, logo sentirá choques ao mudar de marcha, atraso na troca de marchas e outros sinais de mau funcionamento. O aquecimento da transmissão automática reduz os danos causados por fatores negativos e prolonga a vida útil. Recursos de design. A necessidade de aquecer a transmissão automática é determinada pelas peculiaridades do dispositivo e pelo princípio de operação da transmissão automática. Lembre-se de que, na transmissão automática, o óleo de transmissão desempenha o papel de fluido de trabalho. O ATF é usado não apenas para a lubrificação e resfriamento dos elementos da transmissão, mas também para a transmissão de torque entre os eixos de entrada e saída, fixando os pacotes de atrito. Todos os processos são controlados pela unidade de controle da transmissão automática, que decide qual marcha deve ser engatada por meio da comunicação com a ECU, unidade de controle do motor. Entretanto, dentro da carcaça da caixa de câmbio, a unidade de controle tem controle apenas sobre os solenoides. Ao energizar, desenergizar os solenoides nos momentos certos, a unidade de controle fecha ou abre canais para a circulação de óleo. Através da placa hidráulica, é o redirecionamento do fluxo do fluido ATF que permite o fechamento dos pacotes de atrito correspondentes à relação de transmissão, exigida em um determinado modo. O que acontece com o óleo no gelo? A necessidade de aquecer a transmissão automática se deve principalmente ao impacto negativo das temperaturas negativas sobre a viscosidade do fluido ATF. É provável que no inverno, após o início da condução, você tenha observado repetidamente como, já a 15 degrees, o volante do carro com reforço hidráulico fica pesado. Mas dentro da transmissão automática está o óleo, que é muito próximo, em termos de composição básica e pacotes de aditivos, dos fluidos usados na direção hidráulica. A bomba de óleo é responsável pela pressão no sistema, que é forçada a bombear um fluido mais espesso com o início do congelamento. Agora você entende que o principal objetivo do aquecimento da transmissão automática é estabilizar a pressão no sistema de óleo. Não se esqueça também da caixa de câmbio planetária e de outros pares de fricção, que são lubrificados pelo mesmo fluido ATF durante a condução. Nesse sentido, o aquecimento da transmissão automática é necessário pelo mesmo motivo pelo qual muitos motoristas aquecem a transmissão manual, a caixa de transferência e a caixa de câmbio do eixo traseiro em movimento. Como fazer tudo corretamente? O aquecimento da transmissão automática no inverno deve ser feito em duas etapas. Antes de começar a dirigir, ligue o motor. Segurando o pedal do freio, mova o seletor da transmissão automática primeiro para a posição D, depois para N, P, R. Para um aquecimento adequado, é necessário fazer uma pausa em cada uma das posições. A duração do atraso depende da temperatura externa. Por exemplo, depois de 15 a 20 horas em marcha lenta, a 25 OS, será suficiente fazer uma pausa em cada uma das posições do seletor por 50 a 60 segundos, e então você poderá começar a dirigir. A essência desse aquecimento é apenas preencher completamente com óleo o maior número possível de canais no bloco hidráulico antes de começar a dirigir, mudando de modo de aquecimento da direção.
Ao operar um carro com transmissão automática em clima frio, você deve levar em conta que a transmissão automática se aquece muito, mais lentamente do que o motor. Portanto, quando o indicador de temperatura do líquido de arrefecimento no painel se aproximar de 80, 90 degrees, a transmissão automática ainda não estará aquecida. É por isso que os especialistas aconselham evitar acelerações bruscas e andar a uma velocidade de no máximo 70 a 80 km/h nos primeiros 15 a 20 minutos no gelo. À medida que o carro se aquece após o início da condução, é possível exceder o limite recomendado. Mas, para a segurança da transmissão automática, evite ultrapassar o limite de 100 km/h. É claro que, à medida que o gelo diminui, a caixa de câmbio atinge a temperatura operacional mais rapidamente, o que permite reduzir o tempo de aquecimento. O deslizamento das rodas motrizes é um dos modos mais traumáticos de operação da transmissão automática, especialmente após o travamento do conversor de torque. Portanto, é recomendável seguir a técnica de aceleração descrita no artigo Regras para dirigir sem acidentes no inverno. Aqueça o carro de forma abrangente no inverno. No artigo Por que você não deve aquecer seu carro em marcha lenta, explicamos por que longos aquecimentos em marcha lenta levam ao superaquecimento dos anéis do pistão, ao desgaste do cilindro e ao desperdício de dinheiro. No caso da transmissão automática, recomendada por muitos proprietários, o aquecimento no modo P sem dirigir não prejudicará a caixa de câmbio, mas também não economizará seu dinheiro. O óleo dentro da transmissão automática é aquecido pela circulação através do acumulador hidráulico, da bomba de óleo e das passagens do sistema de óleo. Ao aquecer adequadamente a transmissão automática em movimento, você economizará dinheiro em combustível e prolongará a vida útil da caixa de câmbio e do motor. A solução mais sensata no inverno é aquecer a transmissão automática junto com o motor, a caixa de transferência, os eixos e a direção hidráulica. Como o óleo do sistema de direção hidráulica também fica mais espesso, depois de começar a dirigir no gelo, evite manobras bruscas. Gire o volante no asfalto e no solo sem mover o carro.